Há algo no ar, algo que o mundo sente, mas não compreende. As nações estão inquietas, o tempo parece acelerar, e os sinais estão por toda parte. O apóstolo Paulo advertiu: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Vivemos esses dias, dias em que o bem é chamado de mal e o mal celebrado como virtude. Dias em que a verdade se tornou relativa e o coração humano se tornou frio, indiferente à dor. Jesus também falou sobre isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Cada geração acreditou estar vivendo o fim, mas esta, mais do que qualquer outra, vê diante dos olhos as profecias se cumprindo, uma após a outra. A tecnologia nos uniu, mas também nos escravizou. A ciência avançou, mas o espírito retrocedeu. E enquanto o homem constrói seu próprio império digital, as palavras de Jesus ecoam mais altas do que nunca. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Os sinais do fim não são apenas catástrofes ou guerras. Eles estão no coração humano, no orgulho que rejeita a Deus, na vaidade que busca glória própria, na rebelião que tenta substituir o Criador pela criatura. O profeta Isaías já via esse espírito quando escreveu: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20. A corrupção moral, a apostasia, o engano espiritual. Todos são sintomas de uma humanidade que perdeu o temor do Senhor. Mas Deus não deixou o mundo sem aviso. Desde o Éden ele fala: alerta, desperta. E agora, como um toque de trombeta no meio da noite, o Espírito Santo desperta os que têm ouvidos. Há uma guerra se aproximando. Não é uma guerra por territórios, mas por almas. O livro do Apocalipse revela o momento em que as forças do mal se reúnem para o confronto final. E os reis da terra e os seus exércitos se ajuntaram para fazer guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Apocalipse 19:19. Esse será o Armagedon, a batalha que encerrará todas as batalhas. Mas antes que ela aconteça, o mundo será provado. Cada coração, cada nação, cada fé será colocada à prova. As Escrituras dizem que o inimigo virá com grande engano, e Paulo alerta: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais, e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2:9. Em outras palavras, a guerra não será apenas visível, será espiritual. O engano será tão sutil que até os escolhidos poderiam ser confundidos, se não estivessem firmes na palavra. O profeta Daniel teve visões sobre esses dias. Ele viu reinos que se levantavam e caíam, e ouviu um anjo lhe dizer: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12:9. Hoje, esse tempo chegou. O selo começou a ser aberto, e o entendimento das profecias tem sido revelado ao povo de Deus. O Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de preparo. Ele nos mostra que o fim não é o caos, é a transição para o reino eterno. Mas antes da vitória vem o confronto. E é por isso que este é o tempo do despertar. O Espírito diz à igreja: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. O mundo dorme sob o véu da distração, mas os que vigiam, os que ainda escutam a voz do pastor, sabem que o relógio profético está marcando seus últimos minutos. O Espírito diz à igreja: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. O mundo dorme sob o véu da distração, mas os que vigiam, os que ainda escutam a voz do pastor, sabem que o relógio profético está marcando seus últimos minutos. E talvez o maior sinal de todos não esteja fora, mas dentro de nós. O aumento da maldade, o esfriamento do amor, a fome por respostas, tudo aponta para o mesmo ponto. O coração humano precisa de redenção. Porque o Armagedon não começa nos vales de Megido. Começa dentro da alma.
na luta diária entre fé e medo, entre luz e trevas, entre o trono de Deus e o trono do próprio eu. E é aqui que o chamado se torna pessoal. Antes da última batalha do mundo, cada um de nós precisa travar a sua própria, porque quem não se levantar agora não resistirá quando o verdadeiro conflito começar. O fim está próximo, mas também está a redenção, porque o mesmo Jesus que profetizou o Armagedon é aquele que prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A trombeta ainda não soou, mas o vento já anuncia que o tempo se aproxima. E para aqueles que permanecem firmes, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, não há temor no juízo. Porque antes que a guerra final comece, o Senhor levantará os seus e os colocará de pé como colunas inabaláveis. Esta é a hora de vigiar, de orar, de discernir e de se preparar para o maior confronto espiritual da história humana. Nem toda guerra é visível, nem toda batalha se trava com espadas ou armas. Há uma guerra que se move nas sombras, que atravessa séculos e civilizações, e que agora se aproxima de seu clímax final. O apóstolo Paulo revelou esse mistério há quase 2000 anos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Desde o Éden, a humanidade tem sido o campo de batalha. O inimigo não luta apenas para destruir corpos, ele luta para corromper corações. E seu maior poder é o engano. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Ele sabia que o engano seria a principal arma do inimigo no tempo do fim. E não seria um engano grotesco, mas sutil, revestido de luz. Paulo o chamou de o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. De 1 Tessalonicenses 2:7. Esse mistério é o espírito do anticristo, já ativo no mundo, preparando o terreno para o homem do pecado, aquele que se levantará dizendo ser o salvador da humanidade. Mas o inimigo não trabalha de forma aberta. Ele age nas sombras através de sistemas, ideologias e promessas. Promessas de paz, de progresso, de igualdade, mas que escondem uma verdade sombria, o desejo de controlar o homem por completo. O profeta Daniel viu esse sistema surgindo, um reino diferente de todos os outros. O quarto animal será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés. Daniel 7:23. Esse é o império final, não feito de ferro e espada, mas de dados e informação. Um sistema global, invisível, onde o poder não é imposto pela força, mas pela dependência. E enquanto o mundo se torna um só, também se torna vulnerável a uma só voz. A voz que dirá: eu tenho as respostas. Eu posso restaurar a ordem. Eu posso trazer paz. Mas será uma paz falsa, a mesma que o profeta Jeremias denunciou. Dizem paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. As Escrituras chamam esse sistema de a besta. Não apenas uma criatura, mas um corpo coletivo. Um poder político, espiritual e econômico que dominará o mundo antes da volta de Cristo. João escreveu no Apocalipse: e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Apocalipse 13:7. E a outra besta, que sobe da terra, fará sinais e prodígios, enganando os habitantes do mundo para que adorem o sistema. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou nas suas testas. Apocalipse 13:16. O que antes era símbolo, hoje se torna realidade tecnológica. Controle total, monitoramento, uniformidade. Vivemos na era em que as profecias deixam de ser metáforas e começam a ganhar forma diante dos nossos olhos. O homem busca a imortalidade pela ciência, a onisciência pela inteligência artificial e a onipresença pelas redes globais. Mas o trono de Deus
não se conquista por algoritmos. Enquanto o mundo busca construir seu novo Éden sem Deus, as Escrituras revelam o verdadeiro plano. O Senhor está permitindo que tudo se cumpra, para que o justo julgamento venha e o reino eterno seja estabelecido. E mesmo que as forças das trevas movem-se nas sombras, mas a luz do Cordeiro já as expõe. O sistema de Babel está a erguer-se, mas também está a aproximar-se da sua queda. Porque nenhuma torre, nenhum império, nenhum trono humano pode resistir à palavra que sai da boca de Deus. E quando o tempo se cumprir, aquilo que é oculto será revelado, e toda a mentira será silenciada. Esta é a era do engano, mas também é a era do discernimento. Aqueles que se alimentam da palavra não serão enganados. Porque, como está escrito, aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. E o Espírito ainda fala à igreja, sussurrando entre o barulho do mundo: preparem-se, o Rei está a voltar, o tempo das sombras está a acabar. E logo o clarão da glória divina rasgará o véu que cobre o mundo. Há um momento na história em que o silêncio termina, em que os que antes observavam, agora se levantam. O mundo prepara-se para o confronto final, mas Deus também prepara o seu povo. Não é uma batalha comum, não é travada com armas humanas, mas há um exército a ser formado, não nas praças, mas nos corações. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Este é o chamado à resistência. Uma resistência que começa dentro da alma. Porque o inimigo que o mundo enfrenta não está apenas fora, está dentro nas intenções, nos desejos, nas escolhas diárias. O livro de Efésios descreve as vestes deste exército espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Cada peça dessa armadura é uma verdade eterna. O cinto da verdade, para que a mentira não encontre espaço. A couraça da justiça, para proteger o coração das corrupções deste mundo. Os calçados do Evangelho da paz, porque até em meio à guerra, o servo de Deus leva reconciliação. O escudo da fé, que apaga os dardos inflamados da dúvida e do medo. O capacete da salvação, para guardar a mente das vozes que enganam. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva contra as trevas. Cada oração é uma marcha. Cada ato de fé é um golpe contra as trevas. E cada vida rendida ao Cordeiro é uma bandeira erguida no campo espiritual. O apóstolo João viu esse exército em visão. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestiam linho fino, branco e puro. Eles não carregavam ódio, carregavam santidade. Não buscavam vingança, buscavam a glória do Cordeiro. E enquanto os impérios da terra se unem em confusão, os guerreiros da fé unem-se em oração. Enquanto o mundo constrói torres de poder, os filhos da luz erguem altares de rendição. Porque o verdadeiro poder não é dominar, é permanecer fiel até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O exército do Cordeiro não marcha por conquistas terrenas, mas para testemunhar que o reino de Deus é eterno. E mesmo quando o mal parece triunfar, a palavra garante: o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. A vitória final não pertence aos impérios, mas ao Cordeiro e àqueles que o seguem. Estamos nesse tempo decisivo. O mundo está a escolher o seu lado. As linhas estão a ser traçadas não entre nações, mas entre a luz e as trevas. Ser parte deste exército não é sobre força física, mas sobre um coração quebrantado e rendido a Cristo. É sobre escolher a verdade quando a mentira é mais fácil. É sobre amar quando o mundo prega o ódio. É sobre perdoar quando a vingança parece justa. A verdadeira força deste exército está na sua dependência total do seu comandante. Ele não nos chamou para uma batalha que podemos vencer sozinhos. Ele nos chamou para uma vitória que ele já conquistou na cruz. Cada passo de obediência, cada momento de oração, cada vez que partilhamos o Evangelho, estamos a avançar as linhas do reino de Deus. Não se deixe intimidar pelo ruído do mundo. O inimigo ruge como um leão.
mas o leão da tribo de Judá já venceu. As sombras podem parecer longas, mas são apenas a prova de que a luz está a brilhar intensamente. Vista a sua armadura. Pegue na sua espada, que é a palavra. Dobre os seus joelhos em oração. O nosso general Jesus Cristo está à frente. Ele nunca perdeu uma batalha. E a promessa é clara. Aqueles que perseverarem com ele até ao fim, reinarão com ele na glória eterna. O confronto é iminente, mas a nossa esperança não está na ausência de batalha, mas na certeza da vitória final. O rei está a voltar, e o seu exército está a ser preparado. Você faz parte dele? Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precise de ouvir. Inscreva-se no canal para continuarmos a fortalecer-nos na fé juntos. Obrigado por assistir e que a paz de Cristo guarde a sua mente e o seu coração. Até a próxima.